Olá e bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Martin. Bom dia, Walter. Como vai? Eu vou bem, e você? Eu ainda vou bem. Mentiras sobre mentiras. Que camarada é esse atrás da gente? Bem, isso conecta com o assunto de mentiras sobre mentiras. Exatamente. Vamos falar hoje a respeito de mentiras, mas sobre uma perspectiva bíblica, e não apenas da perspectiva da salvação. É muito importante. Sim, é claro, sim. Pois existe um grande enganador, não é verdade? Sim, Ele é um mentiroso. desde o princípio. Eu me preocupo porque Deus deu à humanidade uma comissão de ir e expor a mentira. Então, se te foi dito ou advertido, não sejas enganado, significa não acredite nessas mentiras. Não acredite na mentira. Então temos que falar sobre esse assunto. Nós vamos exibir 2 vídeos e as pessoas vão perguntar: ora, o que eles têm a ver com mentiras? Bem, as mentiras envolvem um indivíduo, É. porque aquele que é o alvo da mentira é sobre quem esse livro fala. Exato. Esse livro é a revelação de Deus. Todo ele joga luz a respeito de quem é o Filho de Deus. Então, no que diz respeito ao Filho de Deus, alguém pode querer rebaixá-lo? Quem faz isso é um mentiroso. Você colocou isso de maneira perfeita. Sabe, o problema é que o grande conflito começou por causa de uma mentira. Por causa de uma mentira. Então, se a Bíblia for um livro que testifica de um indivíduo, e Jesus disse, referindo-se às Escrituras, que são elas que testificam de mim, então é muito importante que compreendamos. Veja, qualquer sistema religioso que rebaixe a Jesus Cristo, ou o papel de Jesus, está praticando uma mentira. Exato. E todo mundo que acredita o que eles ensinam, se não estiver em harmonia com as escrituras, está acreditando numa mentira. Exato. Então, vamos começar esse estudo bíblico. Vamos começar com as notícias. Agora, veja, esta notícia é muito interessante. Vamos vê-la. Líderes conservadores cristãos estão pedindo para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a barrar um projeto de lei proposto por membros de sua coalizão que torna o falar a respeito de Jesus crime em Israel. Nosso correspondente em Tel Aviv tem mais informações. Bom dia, Alice. Bom dia a todos. Essa é uma história e tanto há poucos dias da Sexta-feira Santa e da Páscoa, um período sagrado para os cristãos. 2 membros ultra-ortodoxos do primeiro-ministro Netanyahu apresentaram um projeto de lei que puniria crentes por divulgar o Evangelho de Jesus ou prisão. Os membros da Torá Unida, Moshe Gafney e Yaakov Asher, apresentaram uma legislação na última semana que torna ilegal a evangelização, seja por conversa pessoal, conteúdo online, material impresso ou e-mail. Esse projeto de lei é uma advertência a todos, especialmente os cristãos. A punição por evangelizar um menor de idade seria de 1 ano a 2 anos de prisão. Joe Rosenberg é o editor-chefe de todos os noticiários de Israel e também é um judeu seguidor de Jesus. Ele se manifestou dizendo o seguinte: é óbvio que o povo judeu não concorda com os cristãos a respeito de quem é Jesus. Todos sabemos que há uma diferença teológica. Há muitos cristãos pelo mundo que têm apoiado grandemente Israel e o povo judeu. Então, silenciá-los, até mesmo os judeus cristãos como eu e outros, dizer a eles que você não pode falar com outra pessoa sobre a sua fé e no que você acredita, é algo simplesmente terrível. Apesar de não concordar teologicamente com os cristãos, Benjamin Netanyahu sempre foi um grande amigo dos evangélicos, chegando até mesmo a palestrar em eventos sobre a necessidade de se proteger a minoria cristã de Israel. Caso esse projeto de lei ganhe força, ele pode causar um grande mal-estar com os milhões de evangélicos dos Estados Unidos e outros cristãos ao redor do mundo. Outras tentativas de se banir o evangelismo
acabaram em nada. No entanto, os defensores do banimento retomaram as discussões devido ao fato de Netanyahu precisar de apoio para sua coalizão, o que é necessário para que ele permaneça no poder. A conclusão é que o judaísmo ortodoxo rejeita Jesus Cristo. De acordo com as Escrituras, se você faz isso, você é um mentiroso. Exato. E isto não é uma acusação, não é antissemitismo, é apenas um fato. É um fato. E isto não é apenas em relação ao judaísmo. Veja o Islã, por exemplo. Ele nega a divindade de Jesus Cristo. Ele o aceita como um profeta. Mas ele não é maior do que qualquer outro profeta, especialmente Mohammed. Ao negarem a divindade de Jesus Cristo, que está nas Escrituras, eles estão seguindo uma mentira. E daí você cai na armadilha dela. Mas seriam apenas as religiões que se classificam como não cristãs, ou vamos dizer, apenas os países não cristãos que considerariam legislações como essa? O que dizer de um país como os Estados Unidos? Nem todo mundo lá é cristão, mas é uma nação cristã, em sua maioria. Temos aqui um artigo de 23 de março. Distrito de escola em Utah considera banir a Bíblia por causa de nova lei sobre materiais sensíveis. Essa escola recebeu a petição de um pai para que a Bíblia fosse removida das escolas por ser um livro sexualizado, segundo ele. Os pais de Utah deixaram de fora um dos livros mais sexualizados, a Bíblia. Sem dúvida, você verá que a Bíblia não tem valores sérios para os menores, porque ela é pornográfica de acordo com a nossa nova definição, disse a petição. Eles ainda mencionam outros termos, como excitação sexual explícita, a masturbação, estimulação, sodomia. Segundo ele, todas essas coisas foram banidas, mas a Bíblia ainda está aí. Mas esse pai não menciona um detalhe. Os livros banidos promovem esses tipos de atividade, Correto. enquanto que a Bíblia as condena. Na petição, ele também fala que a Bíblia tem infanticídio, genocídio e todas essas coisas por aí, né? Que seriam contrárias à cultura atual. Mas esses foram juízos de Deus e são tipos de um juízo vindouro. Então, não é o dever de um ministro do Evangelho ou qualquer um que creia no Evangelho alertar a humanidade? Bem, essa foi a comissão que Deus nos deu. Exato. Assim, eles não poderão dizer no futuro que ninguém os alertou. Não. Não. Eles, especialmente porque se você não alertá-los, então o sangue deles estará sobre a sua cabeça. Muito bem. Se a Bíblia é a verdade e você a bane, você está banindo a verdade e propagando o quê? Mentiras. A mentira. É simples, não é? É uma questão séria. A mentira é coisa séria. E sabe, mesmo se você apenas quisesse suprimi-la, por exemplo, por causa do valor ecumênico, você estará endossando uma mentira. Você estaria, no mínimo, suprimindo porções dela. Sim. Isso é leitura seletiva. E isso também é apoiar uma mentira. Pois é como contar uma meia-verdade. Uma meia-verdade não passa de uma mentira. Exato. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia e o Espírito de profecia têm a dizer sobre este assunto. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em outras palavras, Martin, se você não sabe o que é a verdade, você está em escravidão. Em escravidão, é. Então a verdade o libertará da escravidão. Isso não incluiria o refúgio das mentiras? Sim. Nós falamos a respeito de mentiras em nosso último episódio. Muitas e muitas mentiras foram contadas por aí. Uma vez que a narrativa muda constantemente, todas essas mentiras são contadas para que ninguém saiba a verdade, não é? Não. Muito bem. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Se você bane a Bíblia, você está banindo a verdade.
e você está mentindo. Será que poderíamos afirmar que, em sua grande maioria, a humanidade vive uma mentira? Sim. Temos aqui uma citação do livro Atos dos Apóstolos. Por onde que as verdades do Evangelho sejam proclamadas, aqueles que honestamente desejam fazer o que é certo, são conduzidos para um estudo diligente das Escrituras. Se nas últimas cenas da história dessa terra, aqueles a quem verdades probantes foram proclamadas seguissem o exemplo dos bereanos, pesquisando diariamente as Escrituras e comparando a palavra de Deus com as mensagens trazidas a eles, haveria hoje um grande número de fiéis aos preceitos da lei de Deus, enquanto que agora restam apenas uns poucos. Mas quando verdades bíblicas impopulares são apresentadas, muitos se recusam a fazer essa investigação. Na verdade, eles decidem se livrar da Bíblia. Ninguém mais quer estudar as Escrituras. Sendo incapazes de rebaterem os claros ensinos das Escrituras, eles manifestam a maior relutância a estudar as evidências oferecidas. Alguns presumem que, mesmo se essas doutrinas fossem mesmo verdadeiras, pouco importa se aceitarem ou não uma nova luz, e assim tendem a aceitar fábulas que o inimigo usa para desviar as almas. Assim, suas mentes são cegadas pelo erro e tornam-se separados do céu. Isso é coisa séria. Se isso pode te separar do céu, então essa é a questão mais séria da sua vida. Isso tem consequências eternas. Então, mentira e verdade se opõem uma à outra. O Consolador é chamado de o Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da Verdade, e assim se torna o Consolador. Existe conforto na paz e na verdade, mas não existe paz e conforto real na falsidade. Martin, o mundo está num estado de paz e conforto? Não, é um caos constante em todo lado, mas eles querem estabelecer a paz e segurança. Sem a verdade. Sem a verdade. Então será que Não. tem como funcionar? Não. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás ganha seu poder na mente. Nós demos uma olhada em algumas teorias falsas nos últimos episódios, certo? E como elas afetam as mentes das pessoas. Ao direcionar homens em caminhos falsos, ele remolda o caráter. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e impressiona a verdade sobre o coração. Assim, ele expõe o erro e o expele da alma. É por meio do Espírito da Verdade, trabalhando através da Palavra de Deus, que Cristo subjuga seu povo escolhido a si mesmo. Martin, isso é tão importante. É através da Palavra que ele trabalha, e não através de performance ou sentimento. Se a Palavra é excluída, então pode ter certeza que é mentira. Eu acho que até mesmo no Jardim do Éden, muita coisa que aconteceu ali vinha acompanhada de sentimentos. Mesmo no céu, quando tudo isso aconteceu, ele andava agitando os sentimentos dos anjos. Sim. E isso fez que 1/3 do céu seguisse ele. Mais um parágrafo. Desta vez do livro Testemunhos à África do Sul. Nem todos conhecem esse livro. Neste momento, quando grande luz está brilhando da Palavra de Deus, tornando obscuros mistérios claros como o dia, é o dia da misericórdia, esperança e alegria de que todos serão beneficiados por ela. A todos que abrem suas mentes e corações aos brilhos do sol da justiça. Porém, existe uma classe oposta a isso. São aqueles que não querem vir à luz, que desprezam a verdade, porque ela expõe o erro e transgressão do pecado. E, como resultado, a depravação e ousadia na transgressão estão tomando conta. É isso que acontece no cenário mundial. Dá pra ver. Quanto mais eles não querem ouvir a verdade, mais agitados eles se tornam, mais agressivos e mais as coisas vão às ruínas. Eles amam a mentira. Eles amam a mentira, adoram se apoiar nela, porque a mentira os conforta em sua transgressão. Exato, era isso que eu estava pensando agora. A transgressão e o pecado que são expostos, as pessoas não querem que isso vá embora. Eles não querem. Cartas e Manuscritos, volume 9.
Cristo traça uma linha distinta entre o mundo e seus seguidores. Mesmo assim, essa distinção está sendo apagada. É muito preocupante que isso esteja ocorrendo. E ao invés de a igreja converter o mundo está convertendo a igreja. Quando a igreja caminha na luz, como Cristo está na luz, ela manterá a sua alta posição como representante de seu Senhor, fiel e escolhida de Deus. O Confortador é o Espírito da Verdade. Em falsas teorias, temos uma perversão enganosa da verdade. Mas não pode haver conforto genuíno na falsidade. O espírito do conforto é o espírito da verdade, que expõe o erro e chama-o pelo seu verdadeiro nome e o expele da alma. A verdade não exalta a humanidade finita, mas glorifica a Cristo. Isso é muito importante. São as Escrituras que testificam de Cristo. E qualquer coisa que diminua ou ofusque Cristo é falsidade. O que é falsidade? É algo que não exalta a Cristo. E é uma mentira. É mentira. É uma mentira. Então eu acho que aqui tem um probleminha no movimento ecumênico. Pois é. Façamos-nos a pergunta: estou eu recebendo e me apropriando adequadamente da luz que me foi dada por Deus em sua preciosa palavra? Isso é interessante, Martin. A igreja está fazendo concessões ao permitir que o mundo a mude. E temos visto que isso está acontecendo ao redor do mundo. Martin, estamos vivendo em tempos de crise. Deveríamos fazer isso? Não, especialmente nesses momentos de hoje, temos que nos posicionar como Daniel. Seria este o tempo para abraçar um pouquinho de mentira? Não, nem mesmo um pedacinho dela. Muito bem. De acordo com Salmos 40, verso 4, um estandarte foi dado ao povo de Deus para aqueles que o temem, para que esse estandarte seja exibido por causa da verdade. Então, o povo de Deus tem um estandarte e ele deve segurá-lo muito alto. É o estandarte da lei. E o sábado, naturalmente, é um sinal, ou um estandarte, ou uma marca, que diz que nós aderimos a toda a lei. Não devemos permitir que um pequeno pedacinho de mentira se coloque entre nosso relacionamento com Cristo. Com certeza. Esse sujeito aí na tela é muito bom com mentiras. Sempre se esgueirando, é sorrateiro. Provérbios 23, verso 23. Compre a verdade e não a venda, e também sabedoria, instrução e entendimento. Verdade e erro. Verdade e mentira não podem ficar lado a lado, pois uma expõe a outra. Então vamos nos perguntar, o que é uma mentira? Eu decidi tirar a definição aqui do dicionário Webster, da versão de 1828, que ainda era escrito por pessoas de Deus, diferentemente das versões modernas, que apresentam definições muito estranhas, para dizer o mínimo. Verdade. Na verdade, eles fazem explicação com raciocínios circulares. Pois é, não faz sentido. A mentira é um substantivo, é uma falsidade criminosa. Você viu, Martin? É um crime. Pelo menos diante de Deus. Incrível. É uma falsidade criminosa. Uma falsidade dita com o propósito de enganar. Uma violação intencional da verdade. Uma ficção. Uma falsa declaração ou representação. A mentira é um engano proposital. Um homem pode agir como mentiroso ao apontar para a direção errada quando um viajante o pergunta sobre o caminho correto. Você não precisa nem mesmo falar, não é? Não. Você pode mentir com o seu olhar. Você não acha que tem muitos dedos hoje em dia apontando na direção falsa? Eu acho que a sinalização no mundo de hoje já foi completamente alterada. Mas, muito bem, então é uma ficção, é uma falsa doutrina, de acordo com 1 João 2, verso 1. E o Papa diz que não deveríamos falar sobre doutrina. Uma imagem idólatra de Deus, ou um falso Deus, de acordo com Romanos 1, 25. Martin, uma imagem adulterada de Deus,
Uma falsa representação de Deus é uma mentira. Sim. Aquilo que engana e desaponta a confiança. Citando Miqueias 1, verso 14. Dar uma mentira para acusar falsamente. As ações de um homem podem desmentir as suas palavras. Muito interessante. Eu acho que essa definição é bastante completa. Ela traz o aspecto espiritual também, e, basicamente, qualquer coisa contrária à palavra de Deus é mentira. Temos aqui a definição da palavra mentira como um verbo. A definição anterior era substantivo. Mentira como verbo é dizer uma falsidade na intenção de enganar, com uma intenção imoral. Não mentistes para os homens, mas para Deus. Atos 5:3. Isto foi na ocasião de Ananias e Safira. É. Exibir uma falsa representação, dizer ou fazer aquilo que engana o outro, quando ele tem o direito de saber a verdade, ou quando a moralidade exige uma justa representação. Isso faz tanto sentido, Martin, porque o mundo de hoje quer varrer a Bíblia do mapa. E eliminar a verdade é engano. Essa é provavelmente o engano que está acima de todos os outros. É algo absolutamente horrível. Agora, se a Bíblia é a verdade e você a suprime, você torna-se um mentiroso. E a Bíblia claramente define quem é o mentiroso. A serpente é a mentirosa desde o início. O diabo é um mentiroso. Exato. João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e fazem a vontade de seu pai. Ele foi um assassino desde o início. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Então, Martin, seja um indivíduo, ou um sistema, ou um governo também. Se ele suprime qualquer porção da verdade e quer introduzir uma legislação para suprimi-la, ele é mentiroso. Sim. Pertence ao seu pai, o diabo. É. Isso é sério. Qual proporção da humanidade, quantos governos se encaixam nessa categoria? Eu acho que, infelizmente, a maioria deles. Pode até haver um indivíduo aqui ou ali dentro do governo que não se encaixe nessa categoria, mas todos os governos da Terra se encaixam nessa categoria. Sabe, aquela parte do país caiu quando Jesus disse para eles: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. A partir desse momento não tem mais um país específico. O que torna o diabo mentiroso? Vamos dar uma olhada em 1 João 1:10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Ou seja, se não reconhecermos nossa condição, mas insistimos em propagar essa condição, somos mentirosos. E sabe, eu acho que também se enquadra ali. Você tem que ser cuidadoso com isso de dizer: eu sou apenas um humano. Exatamente, muitos dizem assim, mas não seria melhor dizer: Senhor, me ajude em minha fraqueza? Sim, Deus me ajude. Mas uma vez que você diga que um certo comportamento que não está em harmonia com as Escrituras é aceitável, na verdade, ainda mais do que isso, recomendável, então você tornou-se o chefe dos mentirosos. 1 João 2:4. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Isso torna o papado mentiroso, porque ele não apenas mudou os mandamentos de Deus, mas ensinou outros a fazer o mesmo. E na verdade eles ainda se gabam disso. E eles querem uma legislação mundial que honre os seus mandamentos alterados ao invés dos mandamentos de Deus. E isso os torna mentirosos? 1 João 2:22. Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Essa é uma questão muito séria, É isso aqui. porque esta declaração desqualifica a maioria das religiões do mundo. E, infelizmente, as pessoas que não saem disso aí, elas estão aceitando a mentira. Eles estão aceitando a mentira e terão que arcar com as consequências. Ele é o anticristo, que nega o Pai e o Filho.
Então, se você nega essa relação entre pai e filho, o que você se torna? Um mentiroso. Se um homem diz, eu amo Deus e odeio seu irmão, ele é um mentiroso. Pois se ele não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, se Deus tanto amou o mundo, a ponto de fazer esse grande sacrifício, deveríamos também amar nossos irmãos e irmãs? 1 João 5,10. Aquele que acredita no Filho de Deus tem a testemunha em si mesmo. Aquele que não acredita, Deus o tornou um mentiroso, porque ele não crê que Deus deu o seu Filho. Isso é muito sério, já que isso aí torna a maior parte do mundo mentirosa. Isso é triste. É triste. E nos foi dado uma comissão de pregar o Evangelho. E agora eles querem introduzir um projeto de lei que provavelmente não vai passar, mas eles apresentaram um projeto que, se alguém pregar a verdade, é uma ofensa. É. Mas praticar a mentira é recomendado. É recomendável. É isso que é triste. Muito bem, vamos perguntar à Bíblia. Quem é que mente? Bem, todos mentimos. Mas vejamos outros detalhes. Será que as pessoas mundanas mentem? Salmo 62:9. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade, ou seja, do pobre ao rico. Todos estão encrencados. Será que poderíamos afirmar que esses homens mentirosos de alta posição seriam os políticos? Sim. Ou também os do mundo médico? Ah, constantemente. Talvez os grandes cientistas também, Sim. que pregam a evolução? Todo mundo vive uma mentira. Seria essa a única mentira ou existem muitas outras? Sim, eu tenho certeza que nós engolimos algumas mentiras. O próprio modelo escolar jesuíta é baseado em uma mentira. Sim, é mesmo. É algo realmente terrível. Essas escolas ensinam mentiras a muita gente. É. Você não tinha dito que tinha um doutorado em mentiras? Sim, quando você tem pedacinhos de verdade misturados na mentira. Sim, é claro. Muito bem. Salmo 119. Os orgulhosos forjaram uma mentira contra mim, mas eu continuarei a guardar os seus preceitos em meu coração. Temos aí então essa conotação dupla. Quem guarda os preceitos é perseguido pelos outros. Sim, isso é uma promessa. Se você está sentado numa sala junto com pessoas que insistem em fumar, e você é o único não fumante, quem é o encrenqueiro? Você é. Sempre foi assim. Se você tentar fazer o que é certo, é você que é o perturbador. Você lembra do perturbador de Israel? Exato. Provérbios 14:5. A testemunha fiel não mentirá, mas a falsa testemunha pronuncia mentiras. Veja que não é um talvez. Não, é certeza. Ela vai. Quantas falsas testemunhas temos visto hoje em dia? Centenas. Quão confiáveis elas são? Como podemos seguir a ciência delas? E a gente segue isso que nem ovelhas. Jeremias 16:19. Ó Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio no dia da aflição. Os gentios virão dos confins da terra e dirão: certamente os nossos pais herdaram mentiras, vaidade e coisas sem valor. Portanto, haverá pessoas no fim dos tempos, quando os gentios vierem para o reino de Deus, que perceberão que acreditaram em mentiras, especialmente no quesito da salvação. Exato, as pessoas vão começar a acordar. E isso vai ser graças ao fato de que Deus não desiste de ninguém. Exato. Muito bem, então o mundo secular mente para nós. Mas o que dizer das religiões, inclusive as cristãs? Jeremias teve muito a dizer sobre isso. Conforme conversamos em outros episódios, Jeremias foi um tipo das mensagens angélicas.
até mesmo palavra por palavra. Saiam da Babilônia, sai dela, povo meu. Está tudo em Jeremias. Correto, é por isso que eu fiz aquele sermão há um tempo atrás, que se chama A Desgraça Vindoura. Ele era o profeta da desgraça porque sempre falava do que viria. Mas se você fizer um paralelo com o remanescente de hoje, é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Então, ele lamentou esse fato. Jeremias 27, verso 9. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns ou feiticeiros que lhe dizem para não se sujeitarem ao rei da Babilônia. A quem ele está falando aqui? A Israel, Ao povo de Deus. Sim. E ele está dizendo que existiam feiticeiros, médiuns e encantadores que falavam ao povo. e esses profetas e adivinhos, eles estão dentro da igreja. Eles estão ali dentro, juntamente com os profetas verdadeiros também. Mas, felizmente, não temos esse problema hoje, né? Eu notei um pouco de ironia nessa sua declaração aí. Certamente disse isso com ironia. Jeremias 27:10. Porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Essa é uma questão muito séria. Temos mentirosos. Existem pessoas que profetizam mentira em nossas igrejas hoje? Ah, com certeza. Temos ventos de doutrina? É. Nós falamos de que tem profetas mentirosos que fazem profecias e elas não se realizam. E daí também tem profetas como o Dr. Fauci, que são profetas da ciência, mas da falsamente chamada de ciência. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso eu banirei vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão lhes profetizando. Temos que tomar cuidado com qualquer um que diminui Jesus, correto? Ou, pior ainda, que faça de Jesus um ser criado. Jeremias 28:15. Então disse o profeta Jeremias a Ananias, o profeta: Ouça agora, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Então veja que ele menciona até mesmo pessoas específicas. E também Zacarias 10:2. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Daniel 8:12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Martin, agora eu lhe pergunto, sobre quem ele está falando? Aqui ele está falando do chifre pequeno. Ele está falando a respeito do poder do chifre pequeno, e os reformadores diziam que esse poder era o papado. Exato. Então, quando ele faz isso, quando ele joga a verdade por terra, o que ele está fazendo? Ele está mentindo. Sim. E a mentira dele prosperou. Sim, porque todo mundo está acreditando na mentira. Todo mundo gosta de uma mentira. Essa palavra, se maravilharam. Eles se maravilharam com uma mentira. Exato. Romanos 1:25. Quem mudou a verdade de Deus em mentira e adorou e serviu a criatura mais do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Martinho Lutero utilizou esse verso para se referir ao papado. Ok. E ele faz o mesmo em Tessalonicenses, onde ele fala a respeito daquele que se exalta até a posição de Deus, na igreja de Deus. A lei e o testemunho, se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. São mentirosos. Provérbios 28:9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até mesmo a sua oração será uma abominação. Isso é bem direto. Como fica, então, o concílio ecumênico diante desses versos, uma vez que eles pisoteiam a lei de Deus? Exato, mas o que isso faz com os movimentos de oração universal e ecumênica? É uma abominação, de acordo com estes versos. Amós 2:4.
Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus mandamentos, e suas mentiras os levaram ao erro, após o qual os seus pais andaram. Mais uma vez, é bem direto. Então, a mentira é muito ampla. Ela é parte da sociedade. É parte de uma lei institucional. Bem, como nós mencionamos antes, se você simplesmente for com a maioria e não tentar ser diferente, você também vai ser enquadrado na categoria da mentira. Você se torna parte do sistema de mentiras. Então, isso é muito, muito sério. Quando eles fazem legislações que o obrigam a quebrar um dos preceitos de Deus, não estão te forçando a fazer parte de uma mentira. Agora, o próprio povo de Deus, como já vimos, está sujeito à mentira também. Isaías 9:14 diz: portanto, o Senhor cortará de Israel cabeça, cauda, ramo e junco no mesmo dia. Isso é muito sério. Muitos dos líderes dentro do povo de Deus estão praticando mentira. Sim, não há lugar para isso. Você vai ser cortado. E a Bíblia nos diz quem eles são. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Portanto, precisamos saber o que é uma mentira para termos condições de lidar com elas. E estamos constantemente rodeados. Estamos quase nadando em mentiras. Sim, estamos. Isso é verdade. Isaías 9:16. Porque os líderes desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Portanto, tome cuidado quando você ouvir falar de decretos vindo de líderes, ou qualquer coisa que rebaixa a verdade. Exato, ou declarações feitas que estão em harmonia com a mentira. Correto? Substituir a santidade de vida e coração pelas formas externas de religião ainda é tão prazeroso à natureza não renovada como era nos dias desses professores judeus. Hoje, assim como naquela época, existem falsos guias espirituais, cujas doutrinas muitos dão ouvidos ansiosamente. Não há estes na igreja também? Ah, sim, nós queremos sentir cócegas nos ouvidos. É estudado o esforço de Satanás desviar as mentes da esperança da salvação por meio da fé em Cristo e obediência à lei de Deus. Em cada era, o arqui-inimigo adapta suas tentações aos preconceitos ou inclinações àqueles a quem ele espera enganar. Ao olharmos para o mundo hoje, precisamos reconhecer esse engano. Porque existem milhares dentro das fileiras do povo de Deus que seguem uma narrativa que é escancaradamente óbvia quando você olha para as Escrituras. E você viu o que é tão interessante nessa citação? É que ela diz que Satanás estuda as inclinações das pessoas e até mesmo de nações. E em cima disso, ele adapta a maneira de ataque dele, de mentiras. Então, se você tem uma nação que, por exemplo, é inclinada a ter um problema racial, é claro que ele vai trabalhar Sim. em cima disso. E se tiver outra nação que é inclinada a ter outro tipo de problema, ele vai basear as mentiras nisso. Vamos dissecar esse exemplo que você colocou. Digamos que você tem um país como a África do Sul, que tem divisão racial, independentemente de onde ela venha. Eventualmente, o que eles fazem, e isso é muito, muito claro, é ligarem o cristianismo a Cristo em uma dessas raças. E aí eles fazem esses discursos inflamados a respeito da religião de uma raça específica. Isso é uma maneira de atacar Jesus Cristo comendo pelas beiradas. E quem está por trás de tudo isso? O diabo. Então, é uma mentira. Então, se você for tragado por essas coisas, Você está praticando a mentira. É por isso que nós vivemos dizendo aqui, olhe para a situação e pergunte-se para onde ela está levando. Não olhe para um discurso, um problema específico. Olhe para onde aquilo está levando.
se aquilo leva, de qualquer maneira, a uma forma de transgressão dos preceitos de Deus ou a negação de Jesus Cristo, então é uma mentira e vai levar para a morte. Sim. Nos tempos apostólicos, ele levou os judeus a exaltarem a lei cerimonial e rejeitarem Jesus. No tempo presente, ele induz muitos professos cristãos, debaixo da pretensão de honrarem a Cristo, a lançarem contenda sobre a lei moral e a ensinar que seus preceitos podem ser transgredidos com impunidade. É dever de cada servo de Deus permanecer firme diante desses pervertedores da fé e pela palavra da verdade e expor corajosamente os seus erros. É por isso que é tão importante ao diabo denigrir a palavra de Deus. É, para denegrir. É por isso que ele infiltrou-se. E por isso que tem todas essas distorções, para você não saber a verdade por completo. Correto? Deveria o povo de Deus mentir? Obviamente que não, mas a Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Isaías 63:8. Pois ele disse, certamente eles são meu povo, filhos que não mentem, pois ele era o seu Salvador. Isso é muito importante. Filhos que não mentem. Devemos então permanecer firmes pela verdade? É, com certeza. Ele é o Salvador para aqueles que acreditam na verdade. Muito bem. Se você permanece firme pela verdade, sem mesmo abrir sua boca, você condena a mentira? Sim, 100%. Então apenas ser quem você é já é um crime. Exato. Para eles já é um crime. É terrorismo. Apenas ficar firme pela verdade. Pelas minhas ações, não pelas minhas palavras. Eu estou do lado da verdade, mas eles querem me condenar por isso. Muito bem, vamos pegar o Djokovic. Debaixo da legislação atual, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele não seria um criminoso? Sim, ele é. E ele também é visto como um terrorista pela Organização Mundial da Saúde. Muito bem. Colossenses 3:9. Não mintam uns para os outros, visto que vocês abandonaram o velho homem em suas obras. A mentira e Cristo são mutuamente excludentes. Eles não têm como. É como os dois ímãs. Não tem nenhum jeito de você juntar eles. Quando os polos Sim. estão invertidos, certo? Zacarias 8:16. Estas são as coisas que devem fazer, que cada um fale a verdade ao seu próximo e execute juízo da verdade e paz em seus portões. É nosso dever? Será que os discípulos mentiram para nós? Quando eles escreveram a Bíblia, eles mentiram para a gente? Claro que não. Por quê? Porque eles estavam falando sobre Jesus. Jesus mentiu para a gente? Não. Romanos 9:1. Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. Minha consciência é minha testemunha no Espírito Santo. Paulo diz que aquilo que ele escreve é verdade, ele não está mentindo. Ele está fazendo uma declaração solene de que ele não está mentindo. Bem, ao lermos Romanos capítulo 1, então ele não está mentindo quando ele diz o que vai acontecer nos últimos dias. Está acontecendo? Sim, como nos dias de Noé e Ló. Onde estaria a mentira, então? Com o mundo politicamente correto ou com a Bíblia? Felizmente, a Bíblia é verdade e todas essas besteiras aí são mentiras. Mentiras? 2 Coríntios 11:31. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Gálatas 1:20. Concernente às coisas que eu escrevo a vocês, diante de Deus, eu não estou mentindo. Ele é bastante firme. Jesus também afirmava que dizia a verdade. É por isso que o odiavam. 1 João 2:21. Eu não tenho escrito a vocês porque vocês não sabem a verdade, mas porque vocês a sabem. Na verdade, não existe mentira alguma. A mentira e a verdade são mutuamente excludentes. 1 João 4:6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos dá ouvidos. Aquele que não é de Deus não nos dá ouvidos. Assim reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Os escritores bíblicos eram bastante claros
quem não crê naquilo que eles escreveram está vivendo uma mentira. E quando você vive uma mentira, ela leva à morte. Jesus não tem como te salvar numa mentira. Isso é muito sério. E, de novo, por que estamos falando sobre isso? É porque o mundo inteiro está vivendo numa grande mentira. É isso que importa. Esta é a conclusão. E temos que nos separar da mentira. Não podemos ser parte dela. Saia dela. E mesmo se não for confortável, porque, vamos ser sinceros, sair dessas mentiras não é algo confortável. Você chama muito atenção. O que nos leva ao próximo ponto. Será que as pessoas do mundo desejam a verdade? Não, E por que não? porque nós já lemos isso. Nós vemos isso. As pessoas estão confortáveis na mentira. É desconfortável seguir a verdade. Será que as coisas que vemos nos noticiários, nas quais as pessoas acreditam, poderiam elas ser mentira? Sim, Quanta fé você pode pôr naquilo que o mundo diz, uma vez que o mundo ama a mentira? Vamos dar uma olhada. Sabe, eu amo o livro de Jeremias. Pobre homem, ele estava sempre em apuros. sabe, a coisa é que nós podemos nos identificar com Jeremias um bom tanto. Exato. Ó Senhor, não estão os seus olhos sobre a verdade? O Senhor os feriu, mas eles não se entristeceram. O Senhor os consumiu, mas eles se recusaram a receber a correção. Eles tornaram seus rostos mais duros do que a rocha. Eles se recusam a voltar. Não importa o que Deus faça, eles não escutam. Também temos Jeremias 9, verso 3. Assim como um arco, eles curvam as suas línguas para a mentira. Eles não defendem a verdade sobre a terra. Procedem de mal a mal e não me conhecem, diz o Senhor. A quem ele está falando aqui? Bem, ele está falando à igreja, aos líderes na igreja. Cada um engana o seu próximo. Ninguém fala a verdade. Ensinaram sua língua a proferir mentiras e se desgastam de tanto cometerem a iniquidade. Muito bem, então não é importante que compreendamos o que Deus está tentando nos dizer, assim como compreendermos o caráter de Deus? Sim, porque é uma questão de salvação. Quão importante é conhecermos Deus? João 17:3. E esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele disse, vida eterna? Então, se você não conhece Deus, você não tem a vida eterna? E uma vez que Jesus é Deus, se você não o quer conhecer, se você o rejeita totalmente, você não está rejeitando a vida eterna? Muito bem. O que diz o Espírito de profecia a respeito? Cristo é a perfeita revelação de Deus, que aqueles que desejam conhecer a Deus estudem a obra e ensinos de Cristo. Àqueles que o receberem e crerem nele, ele dá poder para tornarem-se filhos de Deus. Como nos tornamos filhos de Deus? Primeiro você tem que querer saber a verdade, depois acreditar nela. Ensine o conhecimento de Deus. Conhecer Deus é vida eterna. Vocês estão ensinando isso aos seus filhos? Ou estão ensinando-os a se adequarem aos padrões do mundo? Estão se preparando para o lar que Deus está preparando a vocês? Ensinem os seus filhos a vida do Salvador, a sua morte e ressurreição. Ensine-os a estudarem a Bíblia. Mas o que os pais querem fazer hoje? Se livrar da Bíblia. Ensine-os a formarem um caráter que viverá ao longo das eras eternas. Precisamos orar como nunca antes para que Deus guarde e abençoe nossos filhos. Martin, essa é uma questão de vida ou morte? Bem, para mim tem uma parte aqui que ela se destaca. Você está se preparando para o lar que Deus está preparando para você? O que isso envolve? Existe mentira no céu? Não. Eu estou ansioso para cursar a Universidade do Céu. Eu gostaria de fazer um curso de correção de pensamento. Mas você sabe onde isso começa? Deveria começar agora mesmo aqui.
Começa aqui e agora. Então, se nós queremos fazer um curso em pensar corretamente, então temos que começar a deixar de lado, largar as coisas que nós deveríamos resolver agora mesmo. Muito bem. Existem muitas questões com as quais temos que lidar. E eu sei que estamos sempre falando sobre a questão da saúde, mas é algo proeminente no mundo. Uma verdade, outra mentira. Então faça uma escolha. Exato. Todos devem escolher. Mas uma meia mentira não vale. Não, como nós também dissemos. Na verdade, não a gente, mas as Escrituras. Tem o braço direito do Evangelho e o braço direito do Evangelho do diabo. Serão os mentirosos expostos? Felizmente, a resposta é sim. Sim. Isaías 26, 2. Abram os portões, para que a nação justa que guarda a verdade possa entrar. Martin, por acaso ele diz aqueles que conhecem a verdade? Não. Guardar. Você já sabe, mas tem que guardar. Muito bem, vamos ler de novo. Abram os portões para que a nação justa que guarda a verdade possa entrar. Martin, esse assunto é muito importante. Nós temos uma tendência, mesmo dentro de nossa igreja, de dizer que certas coisas que Deus revelou não são tão importantes. Porque, afinal, o mundo diz que se eu me parecer com todos os outros, está tudo bem. Não está tudo bem. Apocalipse 3:9. Eis que farei com que aqueles da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus, mas que não são, pois estão mentindo. Obviamente, essa é uma referência aos cristãos não verdadeiros. Eis que farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. E Apocalipse 21:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. A mentira vai entrar no céu, Martin? Não há espaço para mentiras no céu. Mas somente aqueles que estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro. Muito bem, Apocalipse 22:15. Do lado de fora ficarão os cães, ou seja, os idólatras, e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tem muita gente que parece amar a mentira. Sabe, esse verso aí, o verso anterior a ele, diz que aqueles que vão entrar no céu são aqueles que guardam os mandamentos. Mas daí, é claro, a maioria das novas traduções diz que lavam as suas vestes. Vamos ignorar então as traduções modernas. Então, sim, mas agora se você olhar esse verso aí, você não tem como mudar o verso dos mandamentos, porque esse verso que se segue diz que o que vai acontecer com as pessoas que não guardam os mandamentos. Muito bem. Romanos 1, verso 18. Pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Martin, isso é muito interessante. Quer dizer então que podemos ter a verdade na injustiça? Isso significa que você possui aquilo, mas você não obedece, você não vive aquilo. Por exemplo, se você rejeita a justificação pela fé e abraça a justificação pelas obras, ou qualquer aspecto dela, você tem a verdade na injustiça. Isaías 28, verso 17. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Martin, o mal posso esperar por esse dia, e as águas cobrirão o esconderijo. As mentiras serão expostas. Infelizmente, muitas pessoas terão que passar por tempos tumultuosos, se não mesmo a morte, a fim de defender a verdade. O que é a verdade, Martin? Já falamos sobre isso milhares de vezes. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, a lei é a verdade. João 8, verso 45. É porque eu digo a verdade que vocês não creem em mim? Martin, esse é Deus manifesto em carne. Ele está dizendo às pessoas a verdade, mas eles não querem acreditar. Você acha que acreditariam em você? Não. Não. A menos que o Espírito Santo atue neles. Aí sim, porque o Espírito Santo também é verdade. Ele é verdade porque ele conduz a Jesus. Correto? João 8,46. Quem de vocês me convence de pecado?
E se eu digo a verdade, por que não acreditam em mim? Portanto, se você falar a verdade, é provável que a maioria não creia em você. Não, e provavelmente até te odiar. Bem, talvez isso seja até relevante. Uma pessoa que não seja popular, talvez ela fale a verdade. João 14,6. Jesus disse a eles: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou é verdade, ou é mentira. Uma vez eu li esse verso na Alemanha. Então alguém se levantou em meio à multidão e começou a gritar, dizendo que eu estava discriminando as outras religiões. Então eu dei a ele um exemplo bobo. Eu disse que eu tenho 3 filhos. Uma vez que existem 7 bilhões de pessoas no mundo, e metade deles é homem, então, estatisticamente, as chances de eu ser o pai de meus filhos é 1 em 3,5 bilhões. Mas, ignorando as estatísticas, eu estou absolutamente certo que eu sou o pai dos meus filhos. Então, se as estatísticas concordam com isso ou não, eu ainda sou o pai daqueles filhos. Essa é a verdade. Então, quer ou não você queira acreditar nisso daí, mesmo assim é a verdade. É a verdade, gostemos ou não. Ele é Deus, e se Ele é o Criador, então somente Ele pode dar a vida eterna. Ninguém mais? Porque ninguém tem a vida em si mesmo para dar aos outros. Então, ou você aceita isso ou não. Se você não quer acreditar, então siga os outros. Mas são caminhos que levam à morte. Você acha que essa declaração é popular? Não, isso é discurso de ódio. O que esse camarada aí na tela diz a respeito disso? Ele vai dizer, se livra desse pessoal aí. Muito bem. João 18, verso 37 diz o seguinte: Pilatos então disse a ele: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você o diz que sou o rei. Para este fim eu nasci, e por esta causa vim ao mundo, para que pudesse testemunhar da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Aí Pilatos perguntou a ele o que é a verdade, e foi embora. Foi embora sem uma resposta. Ele foi embora. A maior pergunta que alguém pode possivelmente perguntar, e ele não esperou pela resposta. Ele está perdido. Isso não é a mesma coisa que tem acontecido hoje em dia no mundo? Exato. Salmo 117, verso 2. Pois sua bondade, cheia de misericórdia, é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Jesus disse que ninguém pode ir ao Pai, exceto por meio dele. Exato. Isso é um fato. Do mesmo jeito que é um fato que eu sou o pai dos meus filhos. Então Jesus disse àqueles judeus que acreditaram nele: Se continuarem em minha palavra, vocês certamente são os meus discípulos. Aqui tem algo muito importante. Se você quer ser um discípulo de Jesus, sua religião deve se basear na palavra. Verdade, você não pode ser simplesmente o detentor da verdade, você também tem que viver essa verdade. Se alguém que diz que pregar a verdade é algo criminoso, ou alguém que diga que seguir a palavra é algo criminoso, e que a palavra deveria ser banida, ele é um mentiroso. Sabe, nós estamos vivendo nessa época. O problema hoje em dia é que, como nós já mencionamos antes, se você mencionar hoje em dia que Jesus é o único caminho para o céu, isso é considerado discurso de ódio. Sim, é discurso de ódio. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que isso envolve conhecer Jesus, Martin? Sim, porque ele é a verdade. Isso implica guardar os mandamentos? Sim. Porque todos os mandamentos dele são verdade. Isso não quer dizer obedecer tudo que a palavra diz? 100%. E o que é que isso faz com os sistemas religiosos espalhados pelo mundo? Você vai estar em conflito com eles. Te coloca em conflito com eles. A conclusão é a seguinte: Jesus é a verdade
e aquele que diz a verdade. A serpente é a mentirosa. Ela quer convencer o mundo de que a mentira deve ser marginalizada, perseguida e condenada, preferencialmente à morte. Sim, eliminado. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Querido Pai, ajuda-nos a estudar a palavra para internalizarmos a verdade, de forma que possamos lutar contra a mentira. Ajuda-nos a ficarmos firmes pela verdade quando o mundo engolir a mentira. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos em Tuas mãos para apontar a verdade às pessoas, para que assim muitos abandonem a mentira. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.